Existe uma lei espiritual que governa a transformação da realidade, e Jesus falava dela o tempo todo, mas quase nunca de forma direta. Não porque fosse difícil, mas porque confronta uma das crenças mais confortáveis do ser humano. A ideia de que mudança verdadeira acontece rápido, por decisão isolada ou por desejo intenso. Jesus ensinou algo muito mais desconcertante. Ele mostrou que a vida não responde ao que você quer agora, mas ao que você vem cultivando há muito tempo. E enquanto essa lei não é compreendida, a pessoa passa anos orando por colheitas diferentes, sem jamais questionar o tipo de semente que está ativa no sistema da própria vida. O apóstolo Paulo resume essa lei de forma direta. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Tudo o que o homem semear, isso também colherá. Gálatas 6:7. Repare no início da frase, não vos enganeis. Paulo não está alertando contra pecado escandaloso, está alertando contra auto-engano. O engano não é plantar algo ruim esperando algo bom. O engano é plantar de forma inconsciente e depois estranhar o resultado. Antes de avançar mais, eu preciso te dizer algo importante. No final deste vídeo, nós vamos fazer uma oração específica. Não uma oração emocional, mas uma oração de discernimento e reposicionamento para alinhar escolhas, expectativas e direção. Muita gente ora pedindo transformação sem perceber que continua obedecendo à mesma lógica que produziu a realidade atual. Agora, observe com atenção. Jesus explicou essa lei usando imagens simples, mas extremamente profundas. Ele disse: o reino de Deus é assim como um homem que lança a semente à terra, e dorme, e levanta-se, de noite e de dia, e a semente brota e cresce, não sabendo ele como. Marcos 4, 26, 27. Aqui está algo que quase ninguém percebeu nessa parábola. A transformação acontece fora do campo da ansiedade humana. O homem planta. Depois, a vida entra em um processo invisível. A mudança não responde ao desespero do agricultor, nem à sua pressa. Jesus estava ensinando que existe um intervalo inevitável entre causa e efeito, entre semente e colheita, entre decisão e manifestação. E é exatamente nesse intervalo que a maioria das pessoas perde a fé, muda de estratégia ou abandona o processo. Não porque a lei falhou, mas porque elas nunca entenderam como ela funciona. Talvez isso explique por que você já teve períodos de empolgação espiritual seguidos de frustração. Você decidiu mudar, sentiu esperança, mas como a realidade não respondeu imediatamente, concluiu que nada estava acontecendo. Jesus ensinou que isso é um erro de leitura do processo. A lei da transformação não é imediata, mas é inevitável. Jó expressa essa mesma lei de forma ainda mais crua. Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam mal, isso mesmo colhem. Jó 4:8. Essa frase costuma ser lida como acusação moral, mas ela é, antes de tudo, uma descrição de funcionamento. Jó está dizendo: a vida responde a padrões, não a intenções pontuais. A realidade não reage a promessas feitas no desespero, ela responde ao que foi cultivado com constância. Jesus sabia disso. Por isso ele nunca prometeu transformação instantânea. Ele prometeu verdade. E verdade, quando compreendida, reorganiza expectativas. Hoje, a ciência começa a observar esse mesmo princípio por outros caminhos. Estudos em neurociência mostram que o cérebro humano funciona por plasticidade cumulativa. Padrões repetidos fortalecem circuitos neurais. Um pensamento isolado não muda o cérebro. Uma repetição consistente, sim. Jesus ensinava isso espiritualmente quando falava de sementes, frutos e colheitas. A mente moderna chama isso de hábito. Jesus chamava isso de fruto. E aqui está o ponto que incomoda. Ninguém colhe algo que não foi cultivado, mesmo que deseje muito.
Talvez você esteja vivendo hoje o efeito de sementes plantadas há anos, decisões pequenas, palavras repetidas, expectativas silenciosas, posturas aparentemente inofensivas. Jesus nunca tratou isso com condenação. Ele tratava com clareza. Por isso ele dizia que a árvore é conhecida pelo fruto, não pela intenção, não pela aparência, pelo resultado. Mateus 7,16. Essa lei explica por que algumas pessoas vivem sempre no mesmo ciclo emocional, espiritual ou financeiro. Elas não estão sendo punidas, estão apenas colhendo algo que foi plantado, muitas vezes sem perceber. Mas ainda não é aqui que a revelação se completa. Existe um detalhe nessa lei que Jesus revelou e que muda completamente a forma como você entende transformação. Um detalhe que explica por que algumas pessoas conseguem mudar padrões antigos e outras apenas os reforçam ao longo do tempo. Enquanto isso não é compreendido, a pessoa continua tentando mudar a colheita sem tocar na semente ativa. É isso que precisamos revelar antes de avançar. Existe um erro silencioso que quase todo ser humano comete ao tentar mudar a própria realidade. Acreditar que a transformação começa quando algo visível acontece. Jesus ensinou exatamente o oposto. Ele mostrou que quando algo começa a mudar por fora, a transformação já estava em curso há muito tempo. E que o verdadeiro perigo não é a demora, mas a interpretação errada do processo. É por isso que tantas pessoas dizem: nada está acontecendo, quando na verdade tudo já começou. A lei espiritual da transformação opera fora do campo da ansiedade humana. Ela não se move no ritmo da expectativa emocional. Ela responde à continuidade silenciosa. Jesus deixou isso claro quando descreveu a semente que cresce enquanto o homem dorme e acorda, sem saber como. Marcos 4:27. O crescimento acontece mesmo quando ninguém está observando, e é exatamente aí que a maioria se perde. O ser humano foi condicionado a acreditar que mudança precisa ser percebida para ser real. Mas Jesus ensinou que a percepção humana costuma chegar depois do ponto decisivo. Antes disso, tudo parece igual. A terra parece a mesma, o solo não dá sinais. Mas a vida já está em movimento. Paulo começa. Gálatas 6:7 com um alerta direto: não vos enganeis. Esse engano não é moral, é interpretativo. É achar que porque nada mudou visivelmente, nada está sendo gerado. Jesus ensinou que essa leitura errada é o motivo pelo qual tantas pessoas interrompem processos que já estavam funcionando. Antes de avançar mais, eu preciso te dizer algo importante. No final deste vídeo, nós vamos fazer uma oração específica. Não uma oração emocional, mas uma oração de discernimento, reposicionamento e decisão consciente. Porque compreender essa lei não é suficiente. Ela exige alinhamento. E muita gente entende, mas continua vivendo como se nada tivesse sido revelado. Agora, volte sua atenção para o funcionamento dessa lei. Jesus nunca tratou transformação como um evento isolado. Ele tratou como consequência inevitável, quando certas condições permanecem ativas por tempo suficiente. Por isso, ele usava imagens agrícolas, não para simplificar demais, mas para mostrar algo que o ser humano moderno resiste em aceitar. A vida responde a padrões, não a impulsos. Jó expressa essa mesma verdade quando diz que quem semeia dor, colhe dor. Jó 4:8. Não como ameaça, mas como descrição. A realidade não avalia intenções. Ela responde àquilo que é cultivado de forma consistente. E aqui está um ponto decisivo. A maioria das pessoas tenta mudar o fruto sem mudar o ambiente onde a semente continua sendo lançada. Jesus explicou isso ao falar dos diferentes tipos de solo. A mesma semente produz resultados diferentes não por causa da semente, mas por causa do sistema que a recebe.
A transformação não falha porque Deus não age. Ela falha porque o sistema nunca se estabiliza. Hoje, a ciência observa isso por outro caminho. A neurociência mostra que o cérebro muda por repetição sustentada, não por picos de motivação. Um pensamento ocasional não altera circuitos neurais. Um padrão repetido, sim. Jesus ensinava isso usando outra linguagem, mas o princípio é o mesmo. A mente moderna chama isso de reforço neural. Jesus chamava isso de colheita. Talvez isso explique por que tantas pessoas vivem ciclos de entusiasmo seguidos de frustração. Não porque erraram de caminho, mas porque mudaram de semente antes do tempo. Elas interromperam o processo não por rebeldia, mas por impaciência. Jesus via isso quando multidões o seguiam enquanto havia sinais visíveis, mas se afastavam quando o ensinamento exigia permanência. João 6:66. A lei espiritual da transformação não se adapta à pressa humana. Ela continua operando, com ou sem você. E aqui surge outro engano comum. Quando a colheita não aparece no tempo esperado, a pessoa troca de direção, troca de plano, troca de discurso, troca de compromisso. Não porque a semente era errada, mas porque o silêncio do processo foi interpretado como fracasso. Jesus nunca confundiu silêncio com ausência de ação. Ele sabia que o invisível precede o visível. Talvez você esteja agora exatamente nesse intervalo, onde já plantou algo certo, mas ainda não vê resultado. Onde a tentação não é abandonar Deus, mas abandonar a constância. Jesus ensinou que esse é o ponto mais crítico da transformação. Não o começo, não o fim, o meio silencioso, onde a lei está trabalhando sem aplausos. Mas ainda há algo mais profundo. Existe um momento específico em que essa lei deixa de ser apenas processo e se torna irreversível. Um ponto onde a semente criou raízes profundas demais para ser anulada, mesmo que você ainda não perceba nada externamente. É esse ponto que Jesus protegeu com tanto cuidado em seus ensinamentos. É isso que precisamos revelar para fechar tudo corretamente. Existe um ponto que Jesus protegia com extremo cuidado em todos os seus ensinamentos. Um ponto que, quando atravessado, torna a transformação irreversível. Não porque a pessoa sentiu mais fé, mas porque a lei já havia feito o que precisava ser feito no invisível. Esse ponto não é emocional, não é motivacional, não é imediato, é estrutural. Jesus ensinou que a transformação verdadeira não acontece quando você decide mudar, mas quando para de interromper o que já começou. A maioria das pessoas não falha por plantar errado. Falha por desenterrar a semente todos os dias para ver se ela está crescendo. Por isso, ele dizia que o homem lança a semente e segue a vida, dorme, acorda, trabalha, enquanto a semente cresce sem que ele saiba como. Marcos 4:27. O agricultor não vigia a terra com ansiedade, ele respeita o processo. Quem não respeita o processo interfere na própria colheita. Aqui está a revelação final da lei espiritual da transformação. O que impede a realidade de mudar não é a falta de ação, mas a quebra constante da continuidade. A vida não responde à intensidade momentânea. Ela responde à permanência. Gálatas 6:7 não é uma ameaça espiritual, é uma descrição precisa de funcionamento. O que é semeado de forma consistente retorna. Não porque alguém decidiu punir ou recompensar, mas porque a lei opera independentemente da opinião humana. Jó compreendeu isso quando afirmou que quem lavra dor, colhe dor. Ele não estava acusando, estava observando. A realidade devolve o padrão que encontra ativo, e enquanto esse padrão não é estabilizado por tempo suficiente, nada novo se sustenta. Jesus nunca correu atrás da colheita. Ele nunca tentou acelerar o processo. Ele permanecia fiel à semente.
É por isso que ele não mudava de mensagem para agradar multidões, não mudava de direção para evitar perda de seguidores, não ajustava o ensino para obter resposta rápida. Ele sabia que toda concessão ao imediatismo enfraquece o processo. Talvez isso explique por que tantas mudanças na sua vida começaram, mas não se consolidaram, não porque estavam erradas, mas porque foram interrompidas antes de se tornarem irreversíveis. A semente brotou, mas foi exposta cedo demais. Criou raiz curta. Não resistiu ao tempo. Jesus ensinou que o tempo não é inimigo da transformação. É o seu aliado. O que amadurece no tempo certo não pode ser arrancado facilmente. É por isso que a lei espiritual da transformação exige algo que a maioria evita: constância sem confirmação imediata. E agora chegamos ao ponto em que a compreensão precisa se tornar alinhamento. Como anunciado, vamos entrar em oração, não para pedir pressa, não para exigir resultado, mas para reposicionar decisões diante da lei. Se puder, feche os olhos por um instante. Senhor, eu reconheço que muitas vezes tentei apressar processos que exigiam permanência. Reconheço que troquei sementes antes do tempo e confundi silêncio com fracasso. Hoje eu escolho alinhar minhas decisões com a lei que o Senhor revelou. Ensina-me a respeitar o tempo da transformação. Dá-me discernimento para não abandonar o que já começou a crescer. Reposiciona minhas escolhas para que eu viva com constância, não com impulsos. E fortalece minha decisão de permanecer fiel ao processo até que a colheita se manifeste. Amém. Se essa oração fez sentido para você, não responda com pressa. Apenas registre uma decisão. Se quiser, escreva nos comentários: eu permaneço no processo. E se sentir que este caminho de entendimento te ajuda a viver com mais clareza, siga e se inscreva no canal. Não como quem busca respostas rápidas, mas como quem decidiu aprender a viver alinhado às leis que realmente governam a transformação. Porque quando a semente não é mais interrompida, a realidade inevitavelmente muda.